Olá, paz do Senhor, tudo bem com você? Eu estou aqui para gravar uma série de vídeos de comentários a respeito das lições da Escola Bíblica Dominical. E quero postar esses vídeos sempre no sábado, que pode ajudar algum professor, também os alunos que vão para a Escola Dominical no domingo pela manhã. Como todos sabem, eu sou da Assembleia de Deus e nós estudamos as lições bíblicas editadas pela CPAD. O tema da lição desse trimestre, é o terceiro trimestre, 2021, é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E nós estamos na lição de número 3, 18 de julho de 2021, será no domingo. Acabe e o profeta Elias é a lição desse domingo. A imagem aqui da capa da lição, ela é muito simbólica. Deixa eu ver aqui, talvez você veja o título ao contrário, porque eu estou na câmera frontal. Mas é uma sequidão, uma terra seca. Tá? Essa terra seca aqui, todo mundo sabe que Elias orou para que ficasse um período grande sem chuva, como uma forma de castigo do Senhor. Mas a gente vai voltar um pouquinho no tempo para entender, porque Acabe ele é um dos personagens mais interessantes da história de Israel. Ele também ficou muito famoso por causa do profeta Elias, que é também um dos profetas mais famosos, mais importantes, né? Tanto que foi cotado como na transfiguração de Jesus, que aparece Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Acabe era filho de Onri. Provavelmente Onri, que reinou em Israel durante aproximadamente 7 anos, com o seu reino real, foi provavelmente 7 anos, mas foi proclamado rei durante 5 anos, mas houve uma guerra civil, não é, entre Onri e Tibni. Esse rei Onri era provavelmente estrangeiro, tá? Provavelmente ele era um mercenário do exército de Israel, e naquela época no exército de Israel era comum a existência de mercenários que ascendiam inclusive a comandantes, e Onri foi um comandante do exército de Israel. O rei Elá, ele peca diante do Senhor, era um rei terrível, e o povo se rebela, tá? O povo se rebela. E depois vem uma guerra civil que é vencida por Onri. Onri vence Tibni e se torna o rei de Israel, tá bom? Ele reinou por aproximadamente 7 anos após a guerra civil, e a Bíblia diz que ele foi um rei mau diante dos olhos do Senhor. E aqui é a primeira coisa que eu quero observar com você. O conceito de rei mau, que geralmente se vê na Bíblia, é levando em conta, evidentemente, a fidelidade ao Senhor, levando em conta a fidelidade religiosa, a fidelidade cultual ao Senhor. Não diz respeito especificamente à capacidade de governo desse rei. O rei Onri foi um bom rei administrativamente falando. Ele foi alguém que costurou alianças, fortaleceu Israel, tanto que as nações ao redor não tentaram subjugar Israel. Ele também tomou, se não me engano, Edom, né? Ele tomou Edom e subjugou Moabe, que era o inimigo de Israel. E o rei Onri subjugou Moabe e ela se tornou vassala de Israel, não é, novamente. Ele fortaleceu Israel. Nessa época, ele fez uma aliança com os fenícios, né, o rei Etbaal de Sidom. Essa aliança foi costurada por ele para garantir uma rota de comércio, para garantir a riqueza, e durante o reinado de Onri surgiram muitas pessoas ricas em Israel. É certo que, como em todas as nações, a questão econômica, a distribuição de renda, ela não é total. Então não é porque surgiu uma camada, uma classe riquíssima em Israel, que os pobres também subiram de vida. Mas economicamente, a economia de Israel, ela cresceu muito durante o reinado de Onri. Onri foi um bom rei nesse sentido, mas foi um rei idólatra e fez o que era mal aos olhos do Senhor.
Essa aliança com os sidônios, com Etbaal, Sidom é uma das cidades mais antigas e naquela época era riquíssima, sempre foi uma cidade opulenta e rica. Ela garantiu esse comércio e garantiu uma força militar que ambos se ajudavam contra os assírios e contra os sírios, tá? Que frequentemente faziam incursões militares naquelas regiões. E guerra não é bom para os negócios, guerra só é bom para quem vende armas, tá bom? Aí vem a questão de que quando Onri morre, Acabe, ele assume o trono. Agora, Acabe é um personagem interessante, porque Acabe não era uma pessoa covarde no sentido de fugir das lutas. A gente vê que ele morre durante uma guerra. Ele ia para o meio da batalha, ele era alguém corajoso, mas a aliança foi costurada com Etbaal por meio de um casamento. E ele se casou com a princesa dos Sidônios chamada Jezabel. E Jezabel trouxe sua religião para dentro da nação de Israel. Ela trouxe sua religião, seus deuses, ela trouxe as divindades, os postes ídolos para dentro de Israel, e Acabe também se tornou, foi um rei idólatra, e a Bíblia diz que foi um rei mau, pior do que todos os que foram antes dele. Ele é o 7º rei de Israel, e é um rei que ficou para a história como um rei que levou Israel a pecar. A primeira parte, ela fala a respeito exatamente dessa consequência das escolhas erradas, pois Acabe trouxe para dentro do reino de Israel Baal e Azera. Esse nome Baal, frequentemente a gente vê também na Bíblia falando sobre Baalins, adorou os Baalins. Era uma série de divindades fenícias que na Bíblia elas podem ser identificadas como Baal. Às vezes ela é identificada como Baal e às vezes é identificada como Baalins, mas elas dizem respeito às mesmas divindades, tá? Ou é uma junção das mesmas divindades. E Jezabel, ela fez o que era de pior no reino de Israel. Ela matou os profetas, ela criou uma mesa de profetas onde os profetas só profetizavam o que ela queria. Jezabel tomou a vinha de Nabote e incitou no coração de Acabe o que era mal. E Acabe fez realmente o que era perverso aos olhos do Senhor. Por isso eu vejo que Acabe ele poderia ter sido um dos grandes reis de Israel, também falando, religiosamente falando. Se ele tivesse afastado o seu coração e o povo de Israel da idolatria. Mas ele não o fez, tá? Ele também passou para a história como um dos reis odiados por todos os povos ali daquela região. Até hoje é sinônimo de pecado. Acabe morreu na guerra, havia sido profetizado que ele morreria na guerra, isso você vai ver nas referências da revista. Ele não obedeceu, foi para a guerra de forma disfarçada, e uma flecha atirada ao acaso foi inclusive, evidentemente, direcionada por Deus para feri-lo mortalmente. Acabe reinou com grande opulência, fez tratados, fez alianças que garantiram que Israel não fosse conquistada pelos sírios de Ben-Hadad e também pela Assíria de Salmaneser IV, se não me engano, Salmaneser IV. E fazia alianças quando convinha para derrotar outros inimigos. Inclusive lutou contra Ben-Hadad e depois se tornou aliado de Ben-Hadad, certo? Ele morreu na guerra e Jezabel continuou reinando através do domínio que ela tinha sobre os seus filhos. Isso é assunto para outras lições, mas morreu quando Jeú destruiu a casa de Onri, né, a dinastia de Onri, e ela foi morta e foi comida pelos cachorros. Durante o reinado de Acabe, houve a intervenção divina, que é a intervenção através de Elias. Elias foi o profeta que profetizou a seca. Elias foi o profeta que matou os profetas de Baal e Azera no Monte Carmelo, tá? E ele também foi aquele que profetizou novamente a chuva, certo? Foi a intervenção divina para tentar trazer Acabe de volta à presença de Deus, que foi de fato
inútil. Deus ajudou Acabe em algumas guerras, tá? Ele foi ajudado em algumas guerras, mas não se voltou para o Senhor, tá? Elias foi chamado de perturbador de Israel, aquele que tira a ordem. Mas Elias, ele advertiu Acabe de que, na verdade, quem era o perturbador de Israel era ele, o seu pai, sua mãe, seus antepassados e a sua família, porque levaram Israel a cometer idolatria contra o Senhor. Observe bem as formas de idolatria na Bíblia. A adoração a imagens, estátuas, ou fotos, ou pinturas. Se prostrar, se dobrar diante dessas imagens, estátuas ou pinturas para fazer pedidos é chamado de idolatria na Bíblia. Também o oferecimento de sacrifícios a imagens. Tem lá um poste, uma estátua, e você vai e oferece um sacrifício, é chamado de idolatria. A adoração a deuses falsos. Os Baalins eram deuses que não existiam, deuses falsos. Essa adoração é pecado na Bíblia. O serviço prestado a outros deuses, fazer trabalhos para outros deuses, os deuses falsos, é pecado na Bíblia. O temor a outros deuses. Na época de Acabe tinha gente que temia ao Deus de Israel e temia a Baal. Acabe colocou o nome dos seus filhos como nomes judaicos. O significado dos nomes dos seus filhos eram nomes judaicos. Tá? O temor a outros deuses é idolatria. A adoração ao verdadeiro Deus, mas por meio de alguma imagem. Então, também é pecado você pegar uma imagem e dizer, isso aqui é o Deus Jeová, isso aqui é o Senhor Jeová, e adorar. Também é pecado na Bíblia. A adoração a demônios, evidentemente pecado, é idolatria. Manter ídolos no próprio coração, é o que mais comum hoje em dia, inclusive dentro da igreja. A adoração aos espíritos dos mortos, acontece muito isso, que é idolatria. A cobiça é idolatria, é a adoração do eu, das suas próprias vontades. A sensualidade é a adoração dos seus desejos sexuais. Então, isso aqui é um pequeno panorama para você entender como era mais ou menos ali na época de Acabe. A Bíblia chama Acabe de um rei mau, mas a Bíblia analisa o fato, o autor divino, ele analisa o fato da questão da fidelidade a Deus. E aqui a gente pode tirar a lição de que não adianta ser rico, ser bom nos negócios e não obedecer a Deus. Tá? Acabe era bom nos negócios, Acabe era um governante decente, ele era um governante bom, um rei que defendeu o povo, um rei que defendeu, no caso que eu digo, das invasões externas. O seu pai também foi assim, mas eram maus diante de Deus porque eram pecadores. Tá certo? Que Deus abençoe, eu espero que esses comentários tenham ajudado você. A gente poderia se colocar mais algumas outras questões aqui a respeito de Elias, mas a história de Elias é bem mais conhecida. Essa parte da história de Acabe e seu pai é menos conhecida. Inclusive foi o pai de Acabe que construiu Samaria. Ele trouxe a capital para Samaria, ele comprou um monte de um homem chamado Semer e fez a capital e colocou o nome de Samaria por causa do antigo dono. De Samaria dava para ver Jerusalém, dava para ver Judá. E ali ele colocou o reino ali para que ele pudesse observar todas as coisas. E a capital passou a ser Samaria desde aquele momento. Tá certo? Que Deus abençoe. Coloque seu comentário, sua dúvida, o seu questionamento. E amanhã, acorde cedo e vá para a escola dominical.